Bom dia para todos. Nós vamos, como sempre, iniciando as nossas atividades, buscar o recurso da prece, ligando o nosso pensamento ao mais alto. Amado e Mestre Jesus, é com alegria que aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Agradecidos pela oportunidade do aprendizado junto aos amigos e benfeitores que aqui nos assistem, possamos ser felizes retendo tudo aquilo que nos estiver reservado a essa manhã de domingo. Aproveitamos, Senhor, esses momentos de preces e reflexões para pedir pelos corações que sofrem atravessando momentos mais difíceis. Que as Tuas bênçãos caiam sobre cada um deles, levando-os à busca de caminhos melhores, sempre na direção de dias mais felizes. É com esses pensamentos, Senhor, e agradecidos a Deus, que iniciamos a nossa atividade, sempre rogando que ela possa transcorrer em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Se conosco, hoje e sempre, e assim seja. Muito bem. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Tem alguns aqui. Sejam bem-vindos. Como é que você chama? Marta. Marta. Karina, Júnior e Marta. Sejam bem-vindas, viu? Nosso estudo ele é participativo. Vocês fiquem bastante à vontade para trazer considerações, perguntas, o que for necessário. E só como uma nota explicativa, a gente aqui aos domingos, a gente tem feito uma sequência de estudos em torno dessa obra, o Justiça Divina, tá? Que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. E nós sabemos que essa obra, ela é uma obra comemorativa dos 100 anos do livro Céu e o Inferno. Então nós fazemos uma dobradinha, né? O Emmanuel faz essa dobradinha, trabalha algumas questões do livro Céu e Inferno e traz para nós essa página aí de hoje, ok? É isso aí. Bom, é um tema bastante interessante, muito atual, importante a gente recordar. Mas para iniciar o nosso estudo, nós vamos nos valer mesmo de um parágrafo do livro O Céu e o Inferno, né, que é a quarta obra da codificação espírita, quando Kardec registra: todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes assaz, muito materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Eu acho que não está difícil de entender ali, né? Ele está falando que as religiões ressentiram, de alguma forma, pelos processos da própria evolução, ou seja, quanto mais na retaguarda do processo evolutivo, mais ressentiram a necessidade de fórmulas exteriores para sua manifestação. E o Emmanuel fala que isso é natural dentro, de uma escada, de uma escala evolutiva. Tá certo? Quando a gente pensa em, o título é Nos Círculos da Fé, né? Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de religião de alguma forma. Quando a gente pensa nos círculos da fé ou nas religiões, é muito interessante você observar a diversidade imensa de formas de adoração a Deus, não é? Nós vamos trazer uma lâmina aqui. Aliás, eu vou projetar uma lâmina aqui. Se alguém entrasse ali pela primeira vez, na hora que eu estivesse acabando de falar essa frase, eu vou projetar uma lâmina aqui. O que ela poderia estar pensando? Quem ajuda? Eu vou lançar aqui um objeto cortante, uma gilete, qualquer coisa do tipo, pode parecer? É interessante a gente pensar nisso, porque esse é um dos grandes desafios dentro desse tema. O problema da interpretação, o desafio da interpretação, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Então nós vamos lançar uma lâmina aqui. Lâmina, gente, não tem nada, de objeto cortante. Antes desses de multimídia, tinha lá o retroprojetor e tinha as transparências, eram as lâminas, né? Então nós vamos lançar uma lâmina aqui, tá? Que dá uma ideia muito restrita, e olha que está cheio de coisa aqui dentro, né?
que mostram essa diversidade de formas de adoração a Deus. É muito curioso a gente observar isso, né? E pensar assim, gente, o ser humano é de uma riqueza, uma coisa impressionante. Não é assim? E o Emmanuel vai sinalizar na nossa página de estudo de hoje, né, nos Círculos da Fé, um pouquinho sobre isso. Olha o que ele vai dizer. Há, entre os religiosos, né, os que pretendem louvar a infinita bondade manejando o borés. O borés é um instrumento de sopro, muitas vezes feito com os ossos de animais, tá? Muito usado pelos índios, né? Segue ele, aos que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, né? Tem muitas pessoas que se valem das danças como forma de adoração, não só entre os índios, tem muitas outras culturas que usam o processo da dança, né? Esse mecanismo de adoração. Há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Também tem, né? As pessoas que usam colares, patuás e por aí vai, né? Ele segue ainda. Aos que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Isso aqui remete a um tema que é bem estudado em nosso meio também, que é a vida de insulamento, né? As pessoas que se mudam para um lugar distante, muitas vezes regiões de montanhas, para ficar isoladas e tudo mais. São outras propostas que muitas vezes são adotadas. Aos que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. Basta nós olharmos, né, os nossos templos, igrejas e catedrais. Há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Isso aqui acho que remete muito à questão dos poderes que nós, homens, né, na nossa organização religiosa, demos a esse ou aquele elemento, né, em nome de representantes de Deus ou coisa do tipo. Tá? Lógico, gente, que o Emmanuel, nesses exemplos que ele vai trazendo, é uma expressão muito reduzida em torno do universo de formas de adoração. Acho que a gente fizesse uma viagem pelo mundo, nós íamos nos encantar e também íamos nos assustar com essa imensidade de formas de adoração a Deus. E a gente fica pensando, se uma pessoa, né, viesse um espírito de fora do nosso planeta e falasse, ó, procurem adorar a Deus, esse é o grande objetivo. Já pensaram? No desafio, né? Como que é isso? Então, ele vai buscar as formas de adoração para saber qual que é a correta, né? Já pensaram? Né? Bom, uns vestem de branco, acontece com os umbandistas, por exemplo, os muçulmanos muitas vezes. Outros se vestem de preto, as próprias burcas são exemplos disso. Outros vestem de vermelho, os papas, né? Outros vestem de laranja, acho que são os Hare Krishna, não sei, não é? Um usa chocalho, o outro usa tabaco, outros órgãos, né? É tão interessante você observar essa diversidade de questões. Uns falam que você tem que ajoelhar, o outro com as mãos para os céus, o outro põe o chão em terra, não é isso? Uns buscam o silêncio, outros o lugar de louvor, de cantos. Tem uma diversidade assim absurda, né? E eu acho isso muito bonito, eu acho até muito bonito esse mecanismo. Mas é preciso que a gente se localize em todos esses movimentos, né? A gente precisa se localizar. Qual está certo? Oi. Pô, eu estava lembrando só o mal da tradução, né? Você lembrar da mensagem, né? Aí o Mário Quintana brincando, né? Eu penso uma coisa, escrevo outra, eu penso uma coisa, escrevo outra, e o leitor entende uma terceira. É. Você vê a diversidade no processo interpretativo, né? E não é só o processo interpretativo, se você pensar bem. Como se construíram essas religiões, nessa origem dessas religiões. Nós pensarmos aqui num lugar bem, numa expressão bem localizada, a questão, por exemplo, dos índios lá na retaguarda, não é? Aqueles que estavam ali, algum daqueles elementos tiveram uma experiência, por exemplo, de percepção de alguma coisa extrasensorial, alguma coisa da realidade espiritual, não é? Aí, pronto, alguém trouxe aquela experiência e começou a passar,
né, de geração em geração, a realidade daquelas questões. Se você pegar um pouquinho da história dos índios, você vai ver muita coisa interessante. Aliás, todas elas muito interessantes, algumas reais. Não é? Aí você vai olhar, por exemplo, a origem do céu e da lua. Já leram alguma coisa a respeito? Né? Vai falar de duas crianças, né, que uma queria conhecer a outra, mas chegava perto. Quer dizer, vai dar um aspecto muito lúdico nessa questão e que não corresponde à realidade. A própria Via Láctea, né, até onde a gente tem notícia, na mitologia, fala que tinha uma deusa, né, que tinha que amamentar uma criança. Ela estava dormindo. Quando ela acorda, ela rechaça a criança, né, porque estava amamentando nela, e nisso o leite vazou. Aí você vai ver a Via Láctea, daí que veio o nome. Né? Então tem muita coisa na nossa cultura que ressente desses processos de experiência, de interpretações, mas também de muito simbolismo. Interessante pensar. Né? Bom, por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Que a gente quer se posicionar, nós aqui, como lidamos com todo esse universo de questões. Tá bom? Olha lá o que o Emmanuel escreve nessa página, né? Nos Ciclos da Fé, o capítulo 27 dessa obra. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola, ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Ninguém vai condenar uma criança porque esteja aprendendo daquela forma através de pequenos símbolos. As primeiras letrinhas, os primeiros números. Não é? Trazendo isso para a expressão no campo religioso, é natural que, como o próprio Emmanuel disse, né, na retaguarda do processo evolutivo, o homem se valesse desses símbolos. Né? A sua observação era muito limitada, não tinha os recursos que nós temos hoje. Não existia comunicação fácil entre os corações. Tudo isso faz com que se ressinta, né, dessa limitação e tenham crenças relativas. Então, quase sempre são corações infantis. Está falando de criança no plano físico? Espíritos dentro do processo evolutivo, lá na retaguarda. Está falando de nós. Assim? Nós ainda somos muito crianças espiritualmente falando. O que há de estrada para ser percorrido à frente é muita coisa. Já vencemos muito? Também. Alguma estradinha também foi vencida. Mas é preciso caminhar muito. Nós estamos longe, né, de um processo de perfeição. E olha interessante a segunda parte, né? Ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Muitas vezes nós vemos escolas religiosas muito rígidas, não é isso? E aí a gente lembra das falas de alguns companheiros dizendo que as religiões existem atendendo a necessidades dos seus adeptos. Cada qual se ajusta a um plano, né, com vista às suas próprias necessidades. E isso faz pensar que todas elas têm a sua função nobre. Todas elas têm a sua função nobre. Tranquilo? Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Frase simples, extremamente atual. Um dos grandes desafios da atualidade chama-se intolerância religiosa. O que tem sido feito em nome dessa intolerância são coisas que remetem à barbárie mesmo. Né? Ainda hoje se vê isso. Isso é muito triste. Então é importante que a gente esteja repisando esses pontos para ver como está a nossa conduta em relação a isso. Quando alguém aproxima de nós com outra forma de crer, né, qual é o nosso posicionamento? É isso? Então ele fala, ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Respeito nunca pode faltar. Né? Seguindo. Desculpa, mas Pois não. Onde? Nos anos 80, nos anos 80 que foi bom na Bahia, até o seu Valença fez uma música sobre isso, ele falando, ele chegou na praça assim da Salvador, aí de um lado o candomblé batendo tambor, do outro lado o crente, do outro lado o católico, os filhos gigantes, tudo tranquilo. Aí hoje radicalizou o Brasil, você olha. Brasil. Há muita gente amadurecida nesses relacionamentos, ainda há outros que ainda, né, ressentem dessa amadureza, né, dessa da maturidade.
Olha lá o que o Emmanuel vai dizer, né? Embora a necessidade do respeito recíproco, ele fala, contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar, né? de valorizar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. Eu acho que essas duas frases finais definem um grande desafio na atualidade. Não devemos, em nome da fraternidade, repetir, né, as ilusões. Pelo discernimento que a gente vem adquirindo através da revelação espírita, a gente tem conseguido separar com certa tranquilidade, peneirar o que é real do que é ilusório, não é assim? A gente tem conseguido com certa facilidade. Então, quando alguém aproxima com uma concepção diferente dessa, é natural que a gente perceba. Né? É natural que quem estuda, aprofunda, começa a perceber. Falou, isso aqui não é bem assim. Né? Mas tem que ter respeito, mas não é por isso que nós vamos adotar aquela situação. Tá? Porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio, sem violentar-lhes o sentimento. Repetindo, isso aqui talvez seja o grande desafio nosso na atualidade. Auxiliar o outro no processo de compreensão, mas ter muito cuidado, porque nas mais das vezes nós o fazemos violentando o sentimento do outro. Pois não. No Espiritismo, se desculpa a minha ignorância. Tamo junto. Muitas vezes já escutei que o Espiritismo não é religião, é uma doutrina, e outras vezes eu escuto dizendo que é uma religião. Uhum. E aí? E aí a gente aprende com aqueles que nos antecederam, os corações mais experimentados, que definem para a gente com muita tranquilidade que a doutrina é uma ciência filosófica de consequências morais, ou se preferirmos, religiosa. Tá? Nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui, de alguma forma. Tá? Alguma coisinha vai vir aí. Então ele está dizendo, né? Clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. Isso aqui precisa de muita habilidade. Tá? Se a gente não tem essa habilidade, talvez seja melhor silenciar. Não é isso? Tem muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio, sim. Nem sempre para nós é fácil, né? Já trouxe isso aqui, eu acredito. Essa pergunta está num livretinho da União Espírita Mineira, que trata sobre a questão da mediunidade, né? Um tema também muito trabalhado em nosso meio. E nós trouxemos ela para mostrar a sensibilidade de quem escreveu essa resposta. Tá? Porque olha qual que é a pergunta, é a questão 81. Quais as características de uma reunião mal orientada? Está falando de uma reunião mediúnica nos moldes espíritas. Não é? E olha a resposta que significativa. Consideremos apenas as práticas mediúnicas kardecistas, uma vez que em outros meios as características abaixo relacionadas podem ser importantes, úteis ou necessárias, pelo que as respeitamos sem restrições em outros ambientes. Olha que lucidez, não é? Não é porque a gente, em nome da fraternidade, nós vamos trazer uma série de condutas para a atividade mediúnica em nome da fraternidade. Não é isso. Em nosso meio, nós vamos lidar com a pureza doutrinária que nos foi oferecida. Nós, como espírito, temos que prezar pela pureza doutrinária. Isso não define desrespeito a outras expressões, mas jamais trazer condutas que hoje nós já sabemos são descartáveis, não tem tanta necessidade, vivenciarmos essa pureza doutrinária. Tranquilo isso? Tranquilo, né? Importante pensar. Tá? Então essa primeira parte fala muito dessa questão do respeito à forma do outro de crer ou de pensar. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso aí. Começamos, né, o estudo com essa parte do livro Céu e Inferno, né? Está lá em O Porvir e o Nada, bem no iniciozinho da obra, repetindo, né? Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. E ele complementa, por isso que voltamos a essa parte. Aliás, nesse início da fala, olha para você ver, voltando aqui, desculpa.
Todas as religiões, é Kardec registrando, né? Todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. O Emmanuel, na nossa página, ele reescreve aquela primeira parte. Dessa forma, existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quanto são os estágios evolutivos das criaturas. Eu achei que ele foi mais preciso, com todo respeito a Kardec, eu acho que ele foi mais cirúrgico, né? Ele foi preciso naquela colocação, porque ele associou de forma muito feliz essa gradação ao processo evolutivo. Isso é interessante, né, que está sendo feito, tá? E aí cabe uma série de reflexões nesse sentido. Porque se nós simbolizarmos o processo evolutivo numa escada, nós vamos ver que cada um de nós está num piso evolucional, né? Cada um de nós tem o seu piso no terreno da evolução. Alguns estão na retaguarda do processo, espíritos ainda mais infantis, né? Estão lá no primeiro degrau. As concepções que eles têm a respeito de tudo, né? Do universo, da Terra, vai ressentir daquela condição evolutiva, ainda lá na retaguarda. Quanto mais ele cresce em compreensão e entendimento, mais ele avança nessa escada. Então, a crença que é adotada aqui na retaguarda, muitas vezes aqui ela já foi reelaborada. Tá? Alguma coisa deve ter ficado aqui para trás. E ele segue concepções um pouquinho mais amplas. E assim sucessivamente. E que... Agora sim, o complemento daquela fala. Por muito tempo, essas fórmulas lhe satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse luz em seu espírito, sentindo o vácuo, né, o vazio dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, o vácuo, abandonaram-na a religião e tornaram-se filósofos. Olha que interessante a fala de Kardec, né? Então, isso aqui é para nós extremamente lógico. Viemos lá da retaguarda no processo evolutivo, todos nós aprendendo isso e aquilo daquela forma simples. Bom, o conhecimento foi chegando, aí a gente começou, peraí, alguma coisa do que eu acreditava não é muito real. Não é? Alguma coisa que está meio fantasiosa. A gente começa o processo seletivo, peneirando realidades e processos ilusórios. Então, por muito tempo, as questões exteriores, os símbolos, fizeram parte da nossa forma de crer. Mas à medida que a gente cresce e evolui, elas tendem a se purificar, né? Mas olha interessante como ele termina. Uma vez que a religião não preenchia, abandonaram e tornaram-se filósofos. Eu achei interessante essa terminação, chamou atenção, não é? O que é filósofo? O que é a filosofia? Quem ajuda? A busca da sabedoria. Oi? Amor ao conhecimento, a busca da sabedoria. Vou pegar a sua primeira frase, né? Porque você fala do... Opa, é isso mesmo. Do grego o termo filosofia, olha lá, significa amor ao conhecimento. Justamente a frase que você trouxe, né? A filosofia trata com isso. A filosofia é um campo de conhecimento que estuda a origem das coisas, a existência humana e o saber por meio da análise racional, né? Então, vamos dizer assim, saiu-se um pouquinho daquela questão das crenças meio soltas e buscou uma questão de mais racionalidade, tá? Agora, é delicado, porque se nós pensarmos bem, ali falou de um afastamento, né? Não é essa aqui. Abandonaram a religião, tá? É isso que não precisava acontecer. Mas a gente vê isso na nossa história dos grandes filósofos, né? Alguns depois, no final, voltam e falam de Deus. Mas durante o processo dele, de crescimento filosófico, ele para de acreditar, porque ele quer a racionalidade, né? Ele quer a interpretação de tudo de forma muito racional. Sim. Né? E às vezes até empírica. E alguns deles, depois, igual Pitágoras e outros, vieram falar que só podia ter Deus para criar este universo, né? Sim. Mas hoje, muitos dos filósofos que estudam aí nas nossas faculdades se distanciam de Deus. Mas você entende que, na verdade,
a gente até justifica esse processo? Sim. Em que sentido? Quem ajuda? Eu acho que é porque eles procuram esse amor ao conhecimento comprovado e aí essa dificuldade de entender Deus, né? Ou sentir até. Lá falou, né, que quando depararmos com essas crenças de valor relativo, a necessidade do respeito. Mas nós vemos muitas crenças que avançam para além disso. Então nós vamos ver muitas escolas religiosas, não as escolas religiosas, os religiosos das mais diversas escolas, pregando realidades que estão muito distanciadas já da nossa condição de compreensão. Ou seja, quando a gente fala assim, nós já temos condição tranquila de entender que não é por ali e ainda pisa nessa tecla em nome de interesses econômicos, destaque, etc. Então, às vezes, o universo religioso que aquele cientista observa é esse. Então, o que ele tem de conotação religiosa é aquele painel escuro que ele percebe. É natural que ele se afaste. Porque, racionalmente, ele sabe, gente, isso aqui não tem nada a ver com nada. Né? Então, ele acaba buscando essas propostas. Então, nós estamos aqui, né, para jogar pedra, nem para estimular o processo, mas, às vezes, o movimento ressente disso. Né? Do problema de nós, os religiosos, o que nós trazemos que seja em nome do Criador. Tem pontos aí severos para a gente refletir, pois não. Olha, a transição de uma religião para outra, ela reflete, então, uma evolução moral e intelectual? Ele está me fazendo uma pergunta interessante. Ele está falando assim, a transição, então, de uma religião para outra define um crescimento moral, é nesse sentido? Ou uma evolução? Moral e intelectual? O que vocês acham? Não necessariamente. Não é? De maneira que você fez essa transição, né? Pra Exatamente. qual interpretação? Sim. Você está saindo de uma para outra e para qual outra? Exatamente. Porque nós vamos encontrar espíritos em condições muito tranquilas nas mais diversas escolas. Não é? Nas mais diversas escolas. E aí já começa a entrar um pouquinho no nosso tema, nesse segundo ponto do nosso tema, que é essa questão da gente se preocupar muito com o rótulo religioso. Né? A adesão a um rótulo religioso. Isso é de valor relativo, a gente vai aprendendo. Né? Oi? John Paul Sartre declarava que era ateu, mas o que ele fez pelo social? Ele era um cara completamente ateu, até colocou o existencialismo em voga, né? O ser e o nada, né? Já colocava. Sim. Mas o que ele fez para a sociedade francesa, para todo mundo que ele queria, a igualdade, um bem-estar, Não é? gente pregando não fez, né? Exatamente. Quando você vê uma boa ação, você fala que aquela pessoa é uma pessoa boa. Nós trouxemos exemplos aqui do nosso cotidiano, coisas comuns do nosso cotidiano. Eu acho que eu já trouxe isso aqui, mas vou repetir, eu também vi na hora. Nós estávamos em casa, né, tinha uma pessoa que é um rapaz que dorme na rua, ele foi lá, recebeu um pãozinho, leite e tal, e ele costuma levar os entulhos das pessoas lá no bairro. Né? A gente tinha algumas coisas, falou, a gente chama André. Ele falou, André, tem jeito de você passar aqui, a gente pegar uns entulhos aqui em casa e tal, né? Ele tem um carrinho dele lá e tal. Pegar uns entulhos lá, só que entre os entulhos tinha lá uma placa de madeirite, e ela estava inchada, que ela tinha tomado, não estava servindo para ela, só que ela era grande. Eu falei, nossa, essa aqui não vai caber no seu carrinho. Ele falou, não, nós damos um jeito. Ele pôs lá no meio fio assim, deu o degrau, ele pulou em cima para quebrar. Só que ela era mais grossa um pouquinho, não conseguia quebrar. Nós estamos lá, né, conversando aquele negócio e tudo mais. Passou um cara de carro, um jipe muito bonito, aqueles jipes de roda larga e tudo mais, passou. Beleza. Continuamos mexendo, a nossa rua rapidinho tem um cruzamento, eu vi que a luz de ré dele acendeu, ele veio voltando. Eu falei, será que é um vizinho que eu não reconheci? Ele voltou, perguntou, vocês estão querendo quebrar essa tábua aí? Eu falei, é isso mesmo, aguenta aí, põe aí. Pegou o jipe com aquele rodão, passou, plaf! Quer mais uma vez? Põe aí de novo, plaf! Não, quando foi embora. Perguntou o nome, perguntamos nada, não sabe quem ele é. É espírita? Importa? Importa, não é? É um cara, você vê, esse cara é um cara bom. Não é isso? Não conhece a gente, não fez para mostrar para ninguém, não deixou o nome dele, nada. Ele viu uma necessidade, e isso acontece muito com a gente. A gente passa por uma coisa e fala assim, eu devia ajudar lá. E a gente não volta.
A gente só fica no eu devia ter ajudado, mas a gente não volta. Ele voltou. Cai na parábola do bom samaritano. Uhum. Passa o sacerdote, passa Sim. o levita, e o samaritano é igreja. Exatamente. Nessa passagem do bom samaritano, Jesus faz essa quebra do conceito dos terrenos religiosos. Falava aquilo especialmente para o povo que se tinha por escolhido, naquele sentido menos feliz. Né? Muito significativo isso. Né? Então houve esse afastamento, né, de muitos corações em função de uma proposta religiosa que já não atendia mais. Mas não precisa ser assim. Né? É o que foi perguntado pelo nosso irmão, né? A doutrina tão cuidadosamente codificada por Kardec nos foi apresentada em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. É esse conjunto, gente, que dá a firmeza da revelação espírita. Muitas pessoas vindo aqui talvez pela primeira vez ou nos ouvindo até da realidade espiritual, talvez digam assim, isso você está querendo puxar sardinha. Gente, nós estamos falando da doutrina, nem estamos falando de nós. Né? Que são duas coisas muito diferentes. Mas o que dá a grandeza e a fortaleza dessa doutrina é esse tríplice aspecto. Porque todas as suas concepções atendem essas três áreas. Tá? Porque sem alguma delas, costuma alguma coisa ficar pendente. Tá? Ciência, filosofia e religião. Os próprios filósofos precisaram valer disso aqui para fazer as suas análises disso aqui. Por isso que nós falamos. A ciência mostrava uma coisa. Aí ele pega de uma Bíblia cristã, não é isso? Aí vai falar lá. Aliás, os religiosos vão dizer, o mundo foi criado em 7 dias. Está escrito lá na Bíblia. Não, então é verdade. Está na Bíblia, é verdade. E aí nós, os religiosos, fixamos, né, esse dogma. Não foi criado em 7 dias. A ciência comprovou, através da geologia, né, as camadas que levaram milhões e milhões de anos. Então o que fez? Afastou ciência e filosofia da religião. Erro de quem? De todos nós, que não interpretamos melhor o simbolismo que tem nas Escrituras. E de outro lado, a resistência nossa com relação às revelações da ciência, nós enquanto religiosos. Né? Porque quando você associa tudo isso aqui, você começa a estudar, desde o Velho Testamento, você vai ver a grandeza das revelações que estão ali trazidas. É preciso só tirar a viseira de uma interpretação muito literal, perdoe a forma de expressão, mas ela é muito limitante. Precisamos perceber isso, porque isso existe em todas as escolas religiosas, os simbolismos das coisas. A própria mitologia, que as pessoas acham muito engraçada, tem revelações especiais ali, toda debaixo de símbolos. Não é? O Velho Testamento, muito especialmente, diz respeito à cultura do povo hebreu. Era um agrupamento que tinha muito conhecimento, eram exilados de capela, não se esqueçam. Né? Eram espíritos que vieram aqui já com uma bagagem de um outro orbe. Então tinha uma bagagem muito grande a nível espiritual. Só que para trazer para o grande conjunto, né, tinha que trazer aquilo de forma simbólica. Isso é importante não perder de vista. Tá? Então é esse conjunto, né? Por isso que se fala, né, que doutrina é ciência filosófica de consequências morais ou religiosas. Tá? Normalmente é por aí. Bom, nós estamos falando aqui da grandeza dessa obra, né? Que é a doutrina espírita, ou a revelação trazida pelos espíritos. Quer dizer que nós estamos tranquilos? Estamos tranquilos, né? Nós estamos matriculados nela. É uma questão de rótulo? Não é? Aí está a reflexão. A advertência que vem lá no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É o cientista? É o filósofo? Quem é que costuma dizer Senhor, Senhor? Né? Essa advertência é para nós, os religiosos. Tá? Essa advertência é para nós. Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É uma advertência justamente nesse sentido. Cuidado com a sua fixação tão somente no capítulo dos rótulos. Não pense que nos preceitos de natureza exterior que você cumpre, te dão tranquilidade a nível espiritual.
né? E isso a gente precisa amadurecer. Porque se você pensar bem, dentro do processo evolutivo, naquela escada, ainda que na retaguarda dessa evolução, lá atrás, você encontrar um coração que está vivenciando só aqueles preceitos exteriores que a sua religião lhe oferece, às vezes ele está fazendo aquilo com o melhor das suas intenções. Você acha que ele vai chegar mal do lado de lá? Equívoco. Chega lá super tranquilo. Ele não vai chegar como espírito puro, claro, para todos nós, né? Mas cumprida aquela etapa, com todo o carinho que ele pôde, ele vai ser aplaudido por aqueles que da realidade espiritual o aguardam. Entendido isso? Tranquilo, né? Super tranquilo. Alguém nos chamou. Diga, Valdemir. Esses três parâmetros, ciência, filosofia e religião, eles vão te dar um parâmetro, como Jesus fala, nem todos precisam, por quê? Vão te dar um parâmetro para você atingir sabedoria, evolução e conhecimento através da ciência. Porque o próprio Einstein fala, só religião é fé cega. Isso. Só ciência é materialismo. E só a filosofia é palavras vãs. Então você tem que unir os três, trabalhar nos três. Né? Exato. E o mais interessante, cada desse setor é conhecer, praticar e vivenciar. Então, por exemplo, quando começou o Espiritismo, na época de Kardec, teve até um cientista alemão, o Friedrich Zoller, ele conseguiu pesar um espírito, corpo espiritual. Então, quer dizer, a ciência trabalhando na busca do conhecimento. Né? Quer dizer, então, nós temos que estar com a mente aberta. Sim. Né? Porque, pelo fato de nós termos utilizados 4% do nosso cérebro, falta muita coisa para a gente ter discernimento. Mas nós podemos trabalhar nesses três setores. Sim. De adquirir sabedoria, ciência, para atingir a evolução. Quando Jesus fala nem todos cristãos Senhor, ele quer ver o que você está dentro de você. Sim. Você está só percebe, não resolve. Se for materialismo, não resolve. Só parar nas plantas também não resolve. Não tenha dúvida. Né? E é importante porque quando surgiram os fenômenos, a ciência foi uma das primeiras a serem chamadas para, vamos dizer, questionar aqueles processos. Filósofos se reuniram, né? E cientistas renomados naquela época constataram a realidade. Isso está documentado. Até quem for estudar a história do Espiritismo vai ver que, inclusive, muitos desses cientistas, certa feita, eles foram, vamos dizer assim, né, contratados para desmascarar a realidade desses fenômenos. E muitos deles acabaram assinando, não digo que eles são possíveis, mas que eles são reais. Cientistas da época, né? Então, desde lá que vem sendo comprovada a realidade trazida pela revelação dos espíritos superiores. Tá? Importante esse aspecto. Oi. Então, eu posso falar que nós não somos religiosos, nós somos filósofos cristãos. E se depende, está perguntando se a gente não deve chamar-se religioso, ou filósofo, ou cientista, né? Na verdade, é um conjunto de questões. Se você pensar bem, eu até acho que a gente hoje tende até muito mais pelo aspecto, estou falando pelo menos de mim, tende mais pelo aspecto religioso, mas mesmo nesse contexto, dentro mesmo da expressão tríplice, você vai encontrar cada pessoa tendendo para uma dessas pontas, mais ou menos para uma dessas pontas. Tem gente que é espírita, estudioso e tal, ele tende mais para o aspecto religioso. Tem outro que você vai perceber que ele tende mais para as questões científicas. E que tem outro que vai tender um pouquinho mais para as questões filosóficas. Nada errado. Mais uma vez, não se prenda à questão de nomes, essa nomenclatura tem valor relativo. Sabe? Importante pensar. Dando sequência, né? Olha lá que importante. Nós achamos isso aqui, estava fazendo uma pesquisa no outro sentido, né? no outro âmbito, e eu achamos interessante essa figura, né? E os valores que estavam ali associados. O nome da página é Nos Círculos da Fé. Aí eu achei bastante interessante, que são 3 círculos, né? Que se reúnem. E ali mostra para a gente a importância desse tríplice aspecto. Tá? Desse tríplice aspecto. Eu acho que todo mundo hoje em dia, ou aliás, hoje mesmo, domingo, deve ter saído de casa e tomado um cafezinho. É isso? Não esqueçam de tomar o chá. CHA. Toma seu cafezinho, mas não esqueça do chá. O que é esse chá? Conhecimento é o primeiro círculo. Saber o que fazer. Qual que é o propósito da minha vida? Não é? Enquanto, gente, nós não aprofundamos nesse conceito,
ao longo dos milênios, estava muito difícil saber o que fazer. Porque com qual finalidade? Não é? Então a gente começa a perceber a importância do Evangelho do Cristo e a revelação espírita nesse sentido. Porque Jesus veio mostrar que a vida não é aqui. A vida real é na realidade espiritual. Lá é a nossa pátria verdadeira. Foi graças à mensagem do Cristo no seu Evangelho que nós entendemos que isso aqui é uma escola, isso aqui não é a nossa vida real. A nossa vida real é que se desdobra para lá da experiência física. Então, graças a esse conhecimento, a gente hoje sabe o que fazer. Nós entendemos o propósito da nossa vida. Mas basta conhecer o propósito da nossa vida? Ah, nós estamos aqui para melhorar. Beleza. Ou é só isso? Não, é preciso ter habilidade. Eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Mas como fazer? Não é? Ouviste dos antigos, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Perceberam? Nós vamos ter que desenvolver outras habilidades. Né? A gente acreditava que estava tudo certo. O cara me chamou de feio, eu chamei de horroroso, está tudo certo. Né? É isso? Toma lá da cá? É essa a proposta? Nós achávamos que sim. O conhecimento veio trazer para a gente a necessidade de reformular habilidades. E nós, no nosso contexto, temos sido muito favorecidos nesse sentido. Não estou falando só de codificação espírita, que já seria muito grande, mas nós temos sido favorecidos com obras subsidiárias de subido valor. Um exemplo simples, pegamos lá o livro Opinião Espírita, que é também da monta de Chico, né? André Luiz e Emmanuel revezam nas lições. Não é assim? É interessante, né? O Valdo Vieira também faz parte dessa psicografia, né? Ele está falando lá de sugestões nesse terreno das habilidades. Por exemplo, a pessoa fala assim, rapaz, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Aí o outro fala assim, você não sabe o que eu estou passando. Presta atenção no que isso significa. Uma pessoa chega com uma necessidade, coração doído. Olha, eu estou passando por uma dificuldade. Nossa, rapaz, se eu te falar o que eu estou passando, perceba o que isso representa. Tem alguém te pedindo uma ajuda. Você está simplesmente ignorando aquele pedido. Não é? E a gente acha isso natural. No nosso dia a dia a gente faz isso sem perceber. Não é? Aí você pega lá na obra, ele vai explicar justamente, o Emmanuel desenha para a gente, tá? Ele explica lá. Quando alguém fizer isso, não fala isso, não, que você está desconsiderando a necessidade do outro. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. E olha como que é diverso o processo para ver. Mas engraçado, você pega uma obra de André Luiz, por exemplo, no livro de André Luiz é o Clarindo e Leonel. Quem ajuda? Não é o Céu e o Inferno. Como chama, gente? Ação e Reação. Não é isso? Tinha uma família lá, que brigaram lá por uma questão de uma fazenda, não queria vender, levou os dois outros irmãos lá, criou um acidente fictício lá para ficar com a parte. Ficou um dos irmãos e os dois desencarnaram em processo de ódio. Começaram o processo de perseguição. Não é isso? Esse que ficou tinha um filho, muito recurso, e eles estavam obsidiando aquele jovem, né, em nome do dinheiro, estimulando nele a ganância do dinheiro. O processo obsessivo era nesse sentido. Vêm os trabalhos dos amigos e benfeitores, André Luiz estava junto, está lá o mentor trabalhando com aqueles corações. Não é isso? A certa altura, um deles é o Silas, vai conversar com o Clarindo e o como é que chama o outro? Leonel? Eu estou com medo de estar confundindo com libertação, mas vocês vão dar um desconto. Conversando com os dois obsessores lá, uma hora ele está lá com eles e fala assim, eu também vivi situações parecidas com a sua. Aí conta a história dele de erros no campo financeiro e tudo mais. O André Luiz, ouvindo aqui, falou, ele deve estar falando alguma coisa para ajudar no processo de sensibilização do outro. Não, ele estava falando da realidade que ele viveu. Né? E isso permitiu que os companheiros se sensibilizassem e fossem atendidos. É a mesma coisa que nós estávamos falando, porque ele também falou. Os outros estavam mostrando uma dificuldade, e ele falou, agora eu vou te mostrar o que eu tenho. Eu também fui desse. É muito diferente. Não é?
Ele trouxe uma experiência pessoal num momento muito sensível que auxiliou na sensibilidade do outro. Então é preciso ter esse tato, né? Por isso que ele fala de habilidade, gente. Isso aqui é construção no tempo. Ninguém, né? Com meia dúzia de leitura, constrói isso. Não é. Nenhuma dessas 3 expressões é a toque de caixa. Conhecimento, a gente tem bastante? Tem. Pelo menos o universo de revelações é imenso. Nós temos acesso a muito conhecimento. Mas estamos longe de ter um conhecimento tão amplo. Longe. Né? Habilidades não é diferente. Saber como fazer. Percebe que isso aqui diz respeito muito ao nosso dia a dia? Né? Com exemplos que a gente está dando. Não é tanto na casa espírita. Na casa espírita também, que aqui tem relacionamentos, disso e daquilo, colegas de atividade. Tem que ter. Né? Jogo de cintura, habilidade. Precisa desenvolver. Mas é acima de tudo, na nossa vivência diária, nós estamos sendo solicitados a essas habilidades. Pois não. Eu estava citando para a Natália aqui, na hora que você colocou a lâmina, Natália, olha que bom exemplo para a gente levar em reunião de alunos e de professores. Né? Na hora, eu me remeti a isso. Porque lá a gente trabalha o tempo todo. Você, como professor, você tem o conhecimento da sua matéria. Mas será que você está tendo habilidade, competência? E se você quer ter atitude hoje, no campo hoje da educação, para transformar as suas aulas, e levando para os alunos também. Quando inicia o ano, eles estão atrás mais ou menos do conhecimento, mais ou menos interessados, né? Mas tem atitude para isso? Vai desenvolver a habilidade para isso também? Né? Porque se eles não trabalharem nesses 3 círculos aí, nessa interseção, não vai surtir efeito lá no final. Então, na hora que você começou a gente, que é muito legal para a gente estar usando fora da casa espírita. Isso aqui é muito prático, né? Uma expressão bem prática, é bastante didática esse desenhozinho, né? Essa configuração aqui, né? Então, habilidade, saber como fazer. Saber o que fazer, né? O propósito da vida, saber como fazer. Isso aqui é importante para a gente não perder de vista. Mais uma vez eu vou voltar ao Evangelho. Quantas passagens do Evangelho nos mostram como fazer? Quantas passagens? Não é? Exemplo simples, não é uma só vez, né? Chega um coração de Senhor, ele fala, o cego, né? As pessoas até costumam dar risada em função dessa passagem, né? Vem um cego, Senhor, me ajuda. Aí o Jesus, o que queres que eu te faça? Pô, o cara é cego. O que queres que eu te faça? Mas precisa. O que Jesus estava fazendo ali? Olha a didática do Cristo, né? Isso é ensinamento para a gente na habilidade. O que queres que eu te faça? Alguém bate a sua porta pedindo uma ajuda. O que você precisa? Porque às vezes a gente já chega lá descendo com o pão e o café, né? Sim? Pera que já vai. Leitinho, Toddy, todo caprichadinho. Não é isso que eu estou precisando, não. Não é? Não aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, não é isso? Estava lá na Casa do Caminho, que é uma instituição que ele tem na Bahia, atende muitos corações, casa cheia, né, lotada, já não tinha vagas para muita coisa. Apresenta-se uma senhora, pedindo ajuda para ele, que precisava muito, tal. Ele falou, nossa senhora, não tem mais como colocar gente nessa casa, está lotada. A Joana puxa a orelha dele e fala, quem falou que ela está te pedindo lugar nessa casa? Conversa com ela. Ela está precisando de um auxílio. Aí ele dá o auxílio. Então a gente às vezes, né, prejulga os processos, a necessidade da pessoa. Não, eu estou precisando de conversar com alguém. Não é? A gente hoje consegue conversar com os outros, ouvir as pessoas. Tudo nosso agora é rápido. Oi? São oportunidades de trabalho que a gente tem. Não é? A todo momento e a gente está distraído. Vivemos um momento muito delicado, não é isso? Nosso tudo é rápido. Tem que fazer um trabalho de escola. A gente já vai no resumo, vai no Google, olha lá, já tem o resumo, copia e cola. E a gente chama isso de estudo. Chama isso de... Oh, esse cara estuda, hein? Isso aqui, faz isso aqui. Tudo nosso é assim, é um botãozinho, é para já. Você faz uma amizade no Enter, né? Desfaz dela no Delete. Então tudo é assim. Né? Então nós estamos acostumando a um ritmo, uma aceleração muito grande, perdendo a essência da própria vida. Ninguém está desconsiderando a importância desses avanços, tem, né, valor
gigante, mas se eles não forem bem compreendidos, podem levar-nos a complicações. Então, hoje, a tecnologia, muitas vezes, em função da nossa dificuldade interpretativa, traz dificuldades para nós. Então, tudo nosso tem que ser assim, ó, rápido. Tem que ser tudo para ontem. Não é? Se precisar de fazer uma pesquisa, não quero não. Então, você pensa isso no campo dos relacionamentos. Eu queria conversar, o que você está querendo? A pessoa nem falou, a gente já está perguntando. Não dá tempo de ouvir as pessoas. A pessoa está falando, você interrompe. A pessoa tem uma dificuldade no campo da fala, você vai adiante, fica querendo adivinhar o que ela fala. É isso, não é isso, eu estava querendo falar aqui. É isso, não é isso, não. A gente não tem tempo de ouvir a pessoa, espera ela falar. Né? Então, isso são habilidades que a gente precisa estar atento. Gente, nós estamos aqui na frente falando de tudo isso, não pensa que a gente cumpre isso não, tá? Tem dó. Minha esposa está aqui do lado e fala assim, pois é, deixa para lá. Então, habilidades, né? Nós precisamos desenvolver habilidades. Agora, basta ter conhecimento e habilidade? Não. Tem que ter atitude, gente, tem que querer fazer. E ali, eu tirei ali o querer fazer, mas deu vontade de tirar o querer. Porque no Livro dos Espíritos fala que tem muita gente que quer, mas fica muito satisfeito se o seu querer for diferente daquilo que ele quer. Não é? É fazer. Então a gente tem conhecimento. Não é? Desenvolve a habilidade, se não tiver atitude, fica difícil. E essa é uma advertência muito grande que surge lá no início do nosso estudo. Por causa de uma escola que nós viemos ao longo dos milênios, que prevaleceu a questão, né, das atitudes exteriores, das ações exteriores, que a nossa forma de adoração ao Pai era através de ajoelhar, sem qualquer crítica. Estou falando uma análise para nós hoje. Né? Era só ajoelhar, fazer isso, baixar os chicotes, dar oferenda, não é isso? Tinha as ofertas. Eu crio um pecado, eu dou um animal para ficar livre do meu pecado. Tadinho do animal que não fez nada disso e ele que paga o pato. Não é isso? Então, nós viemos de uma escola de muita coisa no campo exterior. E o Emmanuel vai falar essa mesma obra, né, o Opinião Espírita, a respeito da estrada e o objetivo. A estrada é importante, mas não pode perder de vista o objetivo. Então, a gente fazer transformações no mundo em que a gente vive é importante, o movimento é importante. Né? Alguém organizou essa sala aqui antes da gente chegar aqui hoje. Né? Uma alma caridosa colocou essa água aqui para mim, eu até adivinho quem seja, mas eu sei que pôs para nós. Não é? Então, são pessoas que identificaram alguma coisa e fizeram. A gente quer fazer coisa espetacular, que saia no outdoor, que dê no jornal. Tocar trombeta. Oi? Tocar trombeta. Trocar as trombetas, a gente quer ser, né? Se não aparecer. É isso aqui, ó, a atitude das coisas simples do dia a dia. Os amigos benfeitores, o Emmanuel, com muita frequência, traz isso nas obras, né? Das coisas pequeninas, os servicinhos, tem uma página dele. Aquelas coisas mais simples do nosso dia a dia. Nós estamos aqui, às vezes, expondo alguma coisa, mas pergunta, você arrumou sua cama antes de vir para cá? Não é? Lavou seu prato, seu copo, o mínimo, gente. Você fez isso? Então é isso que a gente está falando, o que seja atitude, não é? Porque se a gente, qualquer descompasso em qualquer dessas três linhas, nós não vamos chegar onde nós precisamos, tá? É importante a gente não perder isso de vista, né? Qual que é o grande objetivo? É a nossa reforma íntima. Isso aqui é sempre recorrente, esse termo, né? Esse termo, reforma íntima. Só se faz em meio a essas três expressões, né? Temos sim que conhecer, buscar, aprofundar campo de conhecimento. Não pense que tão somente por fazer que a gente está bem. Não está. Tem muita gente que quer fazer, faz, tem atitude, mas não sabe como. Muitas vezes levando para questões que divergem daquilo que seja o objetivo. Então, isso aqui também é um tríplice aspecto que precisa ser observado. Buscar finalidades das questões, né? Desenvolver essas habilidades e querer ter atitude, né? Ter atitude.
uma história antiga que eu acho que é muito rica nesse sentido, e acho que ela foi com muita propriedade, foi um fato acontecido. A gente estava certa feita numa outra casa espírita que a gente frequenta, e tinha um orientador, que era também o presidente da casa, hoje na realidade espiritual. E ele atendia muitas pessoas, chegou uma senhora pedindo uma ajuda para um parente. Ele tinha um contato grande lá com o Hospital André Luiz, e ela pediu uma ajuda, que ela queria encaminhar um coração, e perguntou para ele, olha, o que eu procuro lá? Né? Ele falou, tem 2 médicos lá, disso aqui. Ela perguntou, mas eles são espíritas? A resposta foi espetacular. Os 2 são, mas um ainda não sabe. Viu o que é questão de rótulo? O que importa? Né? Os 2 são, mas um ainda não sabe. Mas é questão de sobrevivência social mesmo, porque se eu for vendo, se for no núcleo familiar, cada um é uma coisa. Os amigos, cada um é uma coisa. Então você tem que ter uma maleabilidade grande para você poder lidar com tudo, para não ofender ninguém. Essa questão do relacionamento com o outro, é isso que, vamos dizer assim, é a essência de tudo que está sendo trazido hoje. Né? Porque o meu relacionamento com o outro, primeiro, ele nem precisa ser colocado da maneira que eu sou. Não tem necessidade disso. Né? Nós estávamos também, certa feita, trabalhávamos nessa época na Caixa Econômica, no caixa de um banco. E é interessante que as pessoas chegam para a gente e falam assim, você é espírita? Ele fala, poxa, o que ele identificou? Não, claro, você fala, não, mas ele já desencarnou, o corpo espiritual, e a gente fala, claro, vai saber que a gente é espírita. Não é? O mérito não é nessa hora. É na hora que a pessoa fala assim, você é católico? Ou a pessoa pergunta, você é protestante? Perceba o que está sendo perguntado. Ele tem uma crença. E ele identificou no outro aquela proposta edificante. Então, dependendo do que você seja, você é católico? Não é isso? Então, quando uma pessoa pergunta, você é espírita? Eu falo, sou, mas não é com muito crédito. Mas quando eu pergunto, você é católico? Eu falo, que bacana, alguma coisa eu estou conseguindo acertar. Percebe? Então nós não temos que estar dando rótulos para as pessoas. Gente, eu levantando cartaz, eu preciso esconder. Se a pessoa me perguntar, eu vou dizer, eu sou espírita. Não é? Mas isso não define nada. Isso não define nada. Como nós estamos dizendo, o rótulo tem valor relativo. É interessante na hora que ele observar uma atitude nossa, que tem embasamento nessa habilidade adquirida e com base também no conhecimento que nós temos. Isso vai chamar a atenção para ele. E aí talvez ele se sensibilize com o processo e busque a mudança. Acho que o que ele colocou a questão de você saber como lidar com os amigos, outras religiões, está muito clara a questão nossa, por exemplo, com a norma, né? Sim. Nós somos padrinhos de casamento de um casal protestante. Sim. Então, a única coisa que eles perguntaram, se vocês entram na igreja protestante, lógico, né? E o relacionamento é muito tranquilo. Sim. Né? E você vê que assim, a questão do respeito. Eles não deixaram de ser protestantes e nós não deixamos de ser espíritas. Isso. E temos um relacionamento muito tranquilo. Assim, até o ajudar o próximo, né? É uma mão, ele lava a outra mesmo. Você perceber, quer dizer, o rótulo tem, é o que nós estamos dizendo, não tem peso nessa hora. Né? É a consideração com o outro, é isso que vale. Né? É isso que deve estar à frente. Né? Uma pessoa chama a gente para sair, né? Vão lá no restaurante, né? Pô, muita gente bebe. Se eu, na minha escolha, em função do... Eu prefiro não beber, eu peço meu suco de laranja, qual é o problema? Não é? Mas é difícil. Isso é do outro. Eu tenho que estar tranquilo comigo. Né? E nem ficar lá, não, mas você bebe, hein? Calma lá, né? Então, assim, o nosso relacionamento é esse. A preocupação com a nossa forma de ser, aquilo que a gente já entende, que a gente já está conseguindo transformar aquilo em ação efetiva, na atitude, é isso que vai nos modificar. Então, se você pensar sobre essa ótica, não está muito difícil de caminhar. Nós temos orientação muito tranquila. Tem elementos para nos dar essa habilidade. A vontade está em nossas mãos. A partir de hoje, pequenas ações do seu dia a dia. Comece dentro de casa, que é um dos lugares que costuma ser mais desafiador. Né? Por causa da estreiteza da relação, experiências que se foram. É ali que a gente começa. Tá? Importante pensar.
E o Emmanuel termina o texto dessa forma. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo. Olha que frase importante, né? Ele não está falando de rótulo, ele está falando, ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo. Recorda a promessa do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade, afinal, vos fará livres, ou vos libertará. Né? Estamos no princípio de um ano, por que não dizer? Então nós temos uma proposta interessante para o ano que segue. É isso? Estamos atentos às nossas pequenas ações do dia a dia. Não deixemos nos ingressar nessa ou naquela tarefa no campo socorrista ou de auxílio. Faz parte daquele movimento. Mas não esqueçamos que a grande proposta que nós temos para a experiência em que viemos é a transformação íntima. Se nós sairmos daqui melhores do que fomos, é bem melhor do que termos feito muita coisa lá fora e do mesmo tamanho. Né? Pensar nisso com carinho. Nós ficamos por aqui, agradecidos, né, pela oportunidade. Vamos buscar mais uma vez o recurso da prece, agradecendo a Deus e os amigos e benfeitores. A Jesus, o nosso divino mestre. Amado e mestre Jesus, mais uma vez nos colocamos em prece, Senhor, agradecendo os conteúdos que nos são oferecidos pelos nossos benfeitores espirituais, hoje especialmente o nosso amigo Espírito Emmanuel, Kardec, codificador, teu apóstolo, Senhor. Auxilia-nos a compreendermos as reais finalidades da nossa experiência física, construindo essa reforma interior, urgente por sinal, através das questões mais simples do nosso dia a dia. Mais uma vez pedimos pelos corações que lutam e sofrem, atravessando momentos mais difíceis. E vos rogamos ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja.